Ser responsável é diferente de ser culpado. Essa frase ela tem uma profundidade tão grande para mim, porque ela mostra uma coisa que as pessoas não conseguem entender, às vezes é que elas têm várias dificuldades para entender. E eu vou dar um exemplo muito didático sobre isso. Quando nós tínhamos um escritório físico da nossa empresa, ficava em Goiânia, né, Goiás, Brasil, esse escritório. E nesse momento eu falo com você aqui de Bangkok, na Tailândia. No nosso escritório físico, então, eu falava muito sobre a diferença de ser responsável e ser culpado. Por exemplo, quando o papel higiênico do banheiro acabava, tinha gente que não tinha condições de virar e falar para repor. Tinha gente que não via que quando a lixeira, não entendia que quando a lixeira encheu, podia só avisar a pessoa da limpeza para que fizesse a retirada da lixeira, né, a troca do saco de lixo. Mas não, a pessoa achava que ela seria culpada daquilo. Se ela falasse que o banheiro está sujo porque alguém fez bagunça fora do vaso ou que sujou o banheiro por completo, que molhou muito ele, ela seria responsabilizada por aquilo. Não, você não é culpado por isso que acontece de errado, mas você é responsável em corrigir aquele erro. Então você precisa entender que ser responsável é diferente de ser culpado. A pessoa que assume a responsabilidade de corrigir algo, assume a responsabilidade da própria vida, de criar o próprio negócio One Person Business, a pessoa que assume a responsabilidade de fazer o mundo ser um lugar melhor, ela é completamente diferente de uma pessoa que é culpada, como se ela tivesse que fazer isso por uma obrigação, como se ela tivesse que fazer isso por um erro qualquer. Não, você precisa se tornar responsável e deixar de lado a culpa. Então, a partir de hoje, eu espero, sinceramente, esse é um vídeo mais curto, porque eu tive esse insight agora há pouco aqui, e aí eu resolvi já fazer esse vídeo logo de cara para você. Porque eu espero, sinceramente, que você entenda isso, que quando você ver algo errado, você precisa imediatamente corrigir esse erro. Porque ser responsável é diferente de ser culpado. E eu tive esse insight porque, como eu te disse, eu estou em Bangkok, aqui na Tailândia, né? Eu estou vivendo a ideia, a filosofia do One Person Business, que para mim está muito associada à verdadeira liberdade do digital, à liberdade de eu poder trabalhar de forma geográfica, financeira e de tempo para mim, né? Eu dedico 3 a 4 horas do meu dia para trabalho, de segunda a segunda, mas podendo trabalhar de qualquer lugar, fazendo minhas consultorias, analisando e cuidando do meu e-commerce e também atendendo os meus alunos e os meus mentorados. Então você pode conhecer, você pode se tornar um aluno meu clicando no primeiro link da descrição aqui, que é o funil de impacto. Você vai aprender a criar um modelo de One Person Business para você através de um funil de vendas, sem precisar ficar escravo dos stories do Instagram, mesmo viajando o mundo. Eu faço 2, 3 stories no dia, tem dia que nem faço. Ontem eu mesmo não fiz, fui me lembrar hoje cedo que eu não tinha feito ontem. Então é isso. E aí eu estava andando aqui por Bangkok, na Tailândia, de onde eu gravo esse vídeo para você, e eu vi uma pessoa vendo algo parecido com isso aqui, um copo de café no chão. Ela simplesmente pegou ele e saiu andando. Só que aqui em Bangkok você não encontra lixeiras muito fácil pela rua, porque cada um é responsável pelo seu próprio lixo. E aquela pessoa, ela não é culpada daquele copo que estava ali, mas ela é responsável pela cidade limpa. E quando você anda aqui, você fica impressionado com a limpeza da cidade, com a organização do local. E é exatamente porque cada cidadão se torna responsável de fazer a cidade ser melhor. Ela não quer se tornar culpada daquilo. Ela é responsável por algo melhor, ela é responsável por deixar a cidade ser uma boa cidade. Então eu quero que você aceite isso, que você entenda isso, que você coloque isso na sua cabeça. Ser responsável é diferente de ser culpado. Então, largue de lado a omissão e assuma a responsabilidade de deixar o mundo melhor e de fazer da sua vida uma vida de exemplo, uma vida admirável, uma vida de valores que as pessoas vão virar e falar: eu admiro essa pessoa. Isso para mim é muito importante como pessoa. Então eu, Rafael, prezo pelos valores de deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei. Se em todo lugar eu estiver deixando um pouco melhor do que eu encontrei, eu sei que eu não fui culpado de deixar o mundo, de como eu encontrei o mundo. Cada lugar que eu vou chegando.
mas eu sou responsável de deixar ele um pouquinho melhor. Porque se cada um de nós deixarmos um pouquinho melhor, ele vai ficar melhor no fundo. A gente não precisa ser culpado pelo que acontece. A gente precisa ser responsável em garantir que é possível tornar isso melhor.